Olá, amigos. O Cruzeiro SAF já está definitivamente sob a gestão de Ronaldo Nazário e seu grupo empresarial após a aprovação por aclamação na semana passada por parte do Conselho Deliberativo sobre os ajustes no modelo de contrato. Cruzeiro e Ronaldo efetuaram a assinatura do contrato de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Enquanto isso, em entrevista coletiva, Pedro Martins, que é diretor de futebol do Cruzeiro, rebateu as falas dos empresários de Vitor Roque e do Atlético Paranaense e também fala do futuro do Cruzeiro. Já. Oferecimento: Copa, 60 anos. Automotiva Pneus, Lojas Reon, Memorial Jardim dos Ipês, Colégio Atenas, Unicerp, Posto Econômico, Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube. A partir de agora, a informação do esporte mineiro tem aquele jeito que é só nosso. Esporte-Hoje. Pois é, depois de tantos trâmites, o Ronaldo Nazário finalmente assinou o contrato de compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol. Assim, o Cruzeiro SAF já está sob a gestão de Ronaldo Nazário e seu grupo empresarial. No último dia 8 de abril foi feita então uma apresentação do modelo final aos representantes do Conselho Deliberativo com as mais diversas especialidades que novamente, de forma unânime, foi aprovado o desenho definitivo do negócio. Enquanto isso, uma entrevista coletiva com Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, ele rebate as falas dos empresários de Vitor Roque do Atlético Paranaense e também fala do futuro do Cruzeiro. Nós vamos ver essa entrevista agora na íntegra. Em nota, o Cruzeiro disse que o empresário André Cury teve uma prática madura. E o Alexandre Matos rebateu com o mesmo discurso, dizendo que, no caso, essa história, quem foi amador foi o Cruzeiro. E também que o pessoal do futebol do clube foi contra essa nota divulgada pelo Cruzeiro. O departamento de futebol do clube realmente foi contra essa nota ou é mais uma jogada do Alexandre Matos? Boa tarde. Bom, para falar do tema Vitor Roque, e eu acredito que todos estejam ansiosos para escutar sobre isso, o mais importante é a gente falar que o Cruzeiro se posicionou institucionalmente. E quando o Cruzeiro se posiciona de maneira institucional, é óbvio que todos estamos alinhados e que todos acreditamos na comunicação realizada pelo clube. Uma das maiores virtudes da equipe de gestão montada pelo Ronaldo é porque a gente está na mesma página. A gente acredita demais no projeto que está sendo estabelecido pelo clube e estamos todos trabalhando dia e noite para recuperar a gestão do clube e construir, através de uma nova forma de gestão, um novo futuro para o clube. Com relação ao Vitor Roque, o mais importante para se dizer aqui é que o clube não vai entrar em nenhum tipo de argumentação ou de disputa sobre narrativas. O clube vem falando o que aconteceu. O clube vem declarando como ele se posicionou e como ele vai se posicionar daqui para frente. A crítica que foi feita foi sobre a conduta e a forma com que a negociação aconteceu. Desde o início, a gente procurou estabelecer diálogos e conversas com todos os atletas que estavam em processo de renovação de contrato. E como eu falei no início, foram 139 negociações. Posso citar 2 exemplos que estavam acontecendo ao mesmo tempo da negociação que estava acontecendo com o Vitor Roque. O Giovani e o Rafael Santos. Em negociação, você senta na mesa, um lado defende os valores e o que é pretendido pelo atleta, o outro lado defende o que a instituição quer e normalmente a gente chega num acordo, sempre mantendo a ética e mantendo o respeito entre as partes. Foi assim que aconteceu. O Giovani renovou seu contrato, o Rafael Santos renovou seu contrato e vejo que eles estão muito felizes e satisfeitos com o que o clube ofereceu para eles em termos de projeção de carreira. Com o Vitor Roque não foi diferente. A gente apresentou para ele um plano de carreira. A gente trouxe possibilidades de crescimento de acordo com o seu desempenho esportivo. E ficou claro que desde o início, desde a postura do seu representante e das pessoas que participaram da negociação, que ia ser uma negociação difícil, que ia ser uma negociação extremamente complicada.
E das 139 negociações que a gente participou, apenas uma não teve desfecho. Foi a do Vitor Roque. O seu procurador deixou evidente que o atleta queria sair do clube. E queria sair pela porta dos fundos. É importante a gente falar que não tem jogador que é inegociável dentro do clube. O Cruzeiro está disposto a sentar e conversar com todos. Não tem problema se você quer vender o seu jogador, se você não está satisfeito e quer sair. Mas o que a gente pede é uma postura ética, correta e que seja adotada uma postura frontal. Infelizmente isso não aconteceu. O clube pretende judicializar os fatos. A gente está muito tranquilo e confortável com todos os argumentos jurídicos que existem e o Cruzeiro vai buscar na justiça os seus direitos para receber a multa que é correta. Com relação ao atleta, eu acredito que poderia sim ter uma postura diferente com relação a quem gera a sua carreira. Jogadores de alto nível não precisam de leilão. Jogadores de alto nível não precisam de negociações turbulentas e muito menos sair pela porta dos fundos. Do lado de cá, a gente pede para que atletas de alto nível, para que até os mesmos atletas do Cruzeiro, percebam que a gestão de carreira também é um fator fundamental para o sucesso desportivo. Não é só a postura, não é só o desempenho esportivo dentro de campo. É o todo. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala da negociação do Vitor Roque e da postura que o Cruzeiro vai adotar daqui para frente. Do Guilherme Pio, do Itatiaia.com.br, na nota emitida pelo empresário André Cury, ele alega que o Cruzeiro não quis fazer um aditivo contratual para se resguardar da multa do Vitor Roque, que o Cruzeiro queria fazer um novo contrato, e essa opção do novo contrato, ainda de acordo com a nota do André Cury, não foi aceita pelo jogador. Queria que você explicasse essa situação e te pergunto se de fato o Cruzeiro não quis esse aditivo contratual e se isso for a realidade, por que o Cruzeiro não quis fazer esse aditivo? Obrigado. O clube apresentou um plano de carreira para o atleta, procurando valorizar ele, não só no âmbito financeiro, mas também como um protagonista dentro da equipe principal. É uma pena que o atleta e seu staff optaram por sair pela porta dos fundos. A todo momento o Cruzeiro se mostrou aberto e quis apresentar soluções para que essa negociação acontecesse de uma maneira suave e tranquila. Inclusive chegamos a trocar minutas nessa negociação. O que a gente pode agora é só torcer para que novas negociações ou uma nova postura com jovens atletas não aconteçam dessa maneira. O clube sempre vai manter o profissionalismo, o clube sempre vai manter a ética e sempre vai cobrar isso de quem está do outro lado da mesa de negociação. Esse é o novo Cruzeiro e essa é a forma com que a gente acredita que as coisas devem acontecer. Olá, Pedro, é Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Pedro, vocês têm que conviver com os empresários, eles fazem parte do futebol. Como é que vocês pretendem manter essa relação com eles de forma que o clube não seja prejudicado e para resguardar, inclusive, os interesses do Ronaldo, né, da empresa que está assumindo o futebol do clube? Vocês pretendem fazer algo diferente do que os outros clubes fazem? Obrigado, um abraço. O clube vem tentando se organizar e se estabelecer como uma gestão profissional. Hoje a gente tem uma equipe extremamente competente, fazendo controle dos prazos, das multas, e para que o clube nunca mais seja pego de surpresa, como já aconteceu em tempos anteriores. O mais importante é a gente manter o profissionalismo e a ética, que pautou todas as 139 negociações que a gente fez nesses últimos 100 dias. E nessas negociações a gente falou com mais de 60 agentes. E nesse momento a gente procurou recuperar não só a credibilidade do Cruzeiro, mas também adotar uma postura extremamente profissional com todos eles. Mesmo para dar notícia ruim, mesmo para falar sobre uma rescisão de contrato, mesmo para fazer uma saída de um atleta que muitas vezes não era esperada. A nossa postura é frontal, é correta, e a gente espera que isso aconteça conosco também. Pedro Guilherme Macedo, da TV Globo.
ao longo dos últimos anos, até em função das dificuldades financeiras aí, o Cruzeiro tem perdido muitos jogadores por um preço muito mais baixo do que seria numa situação normal do clube, né? Até com os outros clubes sabendo dessas dificuldades. Como que o Cruzeiro tem trabalhado nessa gestão do Ronaldo com vocês aí no futebol para que isso não aconteça ou pelo menos que seja minimizado? Porque o Cruzeiro tem alguns jogadores, alguns bons jovens que chegam da base, né? E até dentro dessa situação que foi falada anteriormente de contratos, mas especificamente no mercado, como o Cruzeiro tem trabalhado para minimizar esses danos em relação à parte financeira do clube. Muito obrigado. Existem 2 processos acontecendo, né? O primeiro é o reequilíbrio e reorganização financeira do clube. Um clube que é saudável no âmbito financeiro, ele não é vulnerável. Isso está acontecendo, a gente sabe que leva um tempo, mas o clube está se organizando para acelerar esse processo de uma maneira muito rápida e muito competente. A gente tem uma equipe extremamente competente para reorganizar não só as dívidas do clube, mas também o seu fluxo de caixa. Além disso, a gente vem se resguardando em todos os contratos novos que estão sendo feitos pelo clube, mas também nos antigos. Os antigos também exigem uma renegociação, exigem uma análise muito mais detalhada, mas essa gestão vem tomando muito cuidado com todos os vínculos que vêm sendo feitos. E o principal ponto é a política de colocar atletas jovens na equipe principal. A partir do momento que a gente tem esses atletas aparecendo na equipe principal, a gente vem fazendo os controles para não só remunerar e valorizar esses talentos, mas também fazer com que eles queiram ficar no clube e entendam que o Cruzeiro é um clube formador. E clube sustentável é um clube que forma jogador. É assim que a gente vai fazer com que o futuro do clube seja reorganizado, reestabelecido e o clube não fique vulnerável nunca mais. Pedro, Lucas Marra do portal Sport News Mundo. Desde que você chegou ao Cruzeiro, que essa relação aí com o Ronaldo começou, muitos problemas surgiram. Primeiro a votação, a indefinição sobre aprovação ou não da SAF, depois o transfer ban para ser resolvido, agora o caso Roque com o André Cury falando uma coisa, o Alexandre Matos falando outra, o Cruzeiro se posicionando de outra forma. Eu queria saber como que você, junto ao Ronaldo e a diretoria do Cruzeiro, lidam com isso, para que tudo seja resolvido e principalmente, né, o foco do Cruzeiro, da equipe, da comissão técnica, que é a Série B, que é subir, não seja afetado. Obrigado. O mais importante é a gente estabelecer um projeto desportivo. Quando você sabe onde você quer chegar, fica muito mais fácil você tomar decisões e escolher os caminhos. Hoje está muito claro para a gente que não tem nenhuma pessoa que é maior que o Cruzeiro. A instituição é maior que todos. E isso vai fazendo com que as nossas decisões se tornem cada vez mais simples nesse aspecto. O clube não fica refém de indivíduos. Ele quer ter as pessoas que querem fazer parte do projeto do clube. Isso é o mais importante. As contratações que estão sendo feitas, elas procuram não só analisar o perfil técnico, tático, físico e mental do atleta, mas também a predisposição do jogador que quer vir vestir a camisa do Cruzeiro e mudar a história do clube. Para a gente isso é fundamental. E isso faz toda a diferença quando você toma decisões com relação à contratação, renovação ou não de contrato, ou os caminhos que o clube deve seguir com relação ao processo de gestão de todos os registros que existem aqui dentro do departamento de futebol. Quando você sabe onde você quer chegar, quando você tem um projeto e quando você tem uma clareza do seu propósito, os caminhos começam a ficar cada vez mais claros e aí não existe dúvida sobre o que a gente está fazendo aqui dentro. Pedro, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Com essas contratações que o Cruzeiro tem, que foram feitas até o fechamento da janela, você entende que o Cruzeiro precisa, por um momento, está de bom tamanho? Lá na frente, em julho, terão novas contratações. Como é que o clube vem lidando com isso, com essa restrição também financeira de contratar jogadores em alguns momentos? É isso mesmo, o Cruzeiro vai com o que tem agora ou já pensa em contratação lá em julho? A gente sabe que o clube hoje ele tem uma folha salarial média de Série B. A gente não tinha nenhuma grande expectativa de fazer investimentos ou grandes contratações nesse momento. A gente acredita muito no grupo que está aqui, trabalhando na Toca 2, com essa comissão técnica que acreditou no projeto do clube. Através desse processo, a gente vai avaliando no dia a dia
com os jogos e com o progresso da equipe, se vai ser necessário trazer um ou outro jogador. Eu venho falando bastante que a gente tem uma equipe de análise de mercado que monitora o mercado todos os dias, a todo momento. Esse é um processo constante. E caso surja alguma necessidade ou alguma oportunidade, a gente vai trazer para o clube. Pedro Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu queria te perguntar a respeito até mesmo desse caso do Vitor Roque, mas o que o Cruzeiro está fazendo em relação aos contratos dos jovens atletas que o clube possui, para que não aconteça a mesma situação, né, que prejudicou aí o Cruzeiro nessa questão financeira. E até te perguntando sobre 2 renovações também. Já tem conversas com o Adriano para que o contrato dele seja ampliado, uma jovem promessa também celeste. E a questão do Brock, já foi definida também a ampliação do contrato dele? Muito obrigado. Assim como aconteceu a renovação do Giovani e do Rafael Santos, essas 2 outras negociações elas estão em curso, a gente está bem otimista aí com essas conversas. E o clube está completamente tranquilo com relação aos contratos que hoje estão aqui. A gente vem negociando diariamente, analisando diariamente qualquer tipo de vulnerabilidade que existe. O caso específico do Roque não foi uma vulnerabilidade do clube. Foi uma vontade do empresário e do seu atleta de não ficar. Tinha uma proposta interessante na mesa, tinha um plano de progressão e houve uma opção de sair do clube. Pedro Adroaldo Leal, Rede 98. Queria saber de você a respeito do zagueiro Paulo. Afinal de contas, pelo que foi informado e apurado por nós, o Palmeiras estaria interessado no empréstimo do jogador e queria saber a respeito da situação contratual desse atleta, se poderia cair na mesma situação aí do Vitor Roque ou não. Enfim, o Paulo que foi um dos destaques aí da categoria de base do Cruzeiro, e mesmo não tendo muitas oportunidades com o técnico Paulo Pessolano, é um jogador que desperta interesse de outras equipes. Obrigado. O clube recebe sondagens e ligações com relação a seus atletas quase que diariamente, né? E aí nem seria oportuno a gente ficar falando de uma ou outra proposta que pode aparecer, porque a gente já recusou várias propostas que aparecem na nossa mesa. Com relação ao contrato, eu reforço. Fiquem tranquilos, porque o clube está cuidando disso de uma maneira muito delicada, de uma maneira muito competente, analisando qualquer tipo de vulnerabilidade que existe. O importante é que a gente queira ter aqui os atletas que compram o projeto do clube. Pedro, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia. O Cruzeiro tem 3 jogadores ainda para serem regularizados: o Luvanor, o Rafael Silva e o Leonardo Paes. Como é que está esse processo? Até quando você trabalha para que eles tenham também condição de jogo e fiquem à disposição do técnico Paulo Pessolano? Muito obrigado. Esses casos são jogadores que estavam livres, então eles não precisam entrar na janela de transferências dentro do futebol brasileiro. Como são atletas que estavam fora do Brasil, tem alguma demanda de documentação que demora um pouco mais. Mas o clube está trabalhando para que eles estejam aptos o mais rápido possível. Pedro, Rodrigo do portal Deus Me Dibre. Pedro, como que anda o planejamento para o ano 2022? Qual orçamento que você pretende trabalhar? Está chegando patrocínio novo. No mês de junho, a janela para contratações do futebol brasileiro vai reabrir. Vocês pretendem trazer mais atletas? Como é que vocês estão trabalhando, né? Chegaram agora muitos atletas, né? Atacante, zagueiro, mas você vê que a lateral direita hoje só tem o Rômulo. Como é que vocês estão planejando isso aí para o ano de 2022? Te agradeço, obrigado. No processo de composição do elenco, eu venho falando que o clube optou por trabalhar com menos atletas. Não só por uma questão financeira, que é importante, mas também analisando atletas que fazem mais de uma posição, que podem atuar em uma variação aí, tática solicitada também pelo Pessolano, né? Então, dentro desse contexto, a gente está muito feliz e muito contente com o que a gente já trouxe em termos de reforço. Mas, como eu já te disse, é importante a gente continuar analisando e monitorando oportunidades de mercado. Hoje a gente tem um número certo e uma quantidade e variedade de atletas que nos deixa tranquilos para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Tiago Valor, Portal Diário Celeste. Pedro Martins, praticamente encerrado este primeiro estágio de contratações de atletas trazidos pelo menos até o dia 18 de julho. A gente sabe que atletas que
rescindiram seus contratos antes deste período de fechamento estão livres para serem contratados. O Cruzeiro monitora algumas situações nesse sentido, ou realmente agora um novo estágio de contratações de reforços para o clube será realmente na reabertura da janela no mês de julho? Obrigado. Todas as oportunidades e possibilidades, é claro que são avaliadas. Mas como eu disse, acho que o clube está muito contente, a gente conseguiu ser muito assertivo no mercado, trouxemos opções que vão dar mais variedades e possibilidades para o Pesolano. E é óbvio que se aparecer alguma oportunidade, a gente vai ficar atento. Mas hoje, o elenco que está trabalhando na Toca 2 é extremamente competente e vai brigar muito nessa Série B. Agradecer pelo prestígio da audiência, não se esqueça de inscrever, de também dar um like, acionar o sininho, porque isso é muito importante para nós, né? Inclusive nós estamos já com mais de 31 mil inscritos e queremos chegar aos 35, a nossa próxima meta. Você vai ajudar nisso, tá? Um abraço e até a próxima edição. Oferecimento. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo o estoque em 12 vezes, 1 mais 11 ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus, alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo e o atendimento Automotiva Pneus. Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube e Unidade de Patrocínio. Centro de Treinamento, Estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do projeto 5 Estrelas, empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube, formando mais que atletas. Homens para o futuro. Contatos professor Marcelo Fernandes, 99188-8690. O Supermercado Copa já é bom e vai ficar melhor ainda. Agora com a estrutura física sendo ampliada, mais produtos, mais qualidade, melhor preço. Copa, 60 anos. Você sabia que o Posto Econômico vai sortear uma moto 0 km em janeiro e que todo mês tem prêmios incríveis para você? Venha abastecer com a gente e garantir o seu cupom. São R$100 em gasolina ou etanol e R$200 em diesel. O ganhador do Vale Combustível de R$300 no mês de março foi Aparecido Lips. E o climatizador saiu para Pietro Rafael Oliveira Silva. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês.